Já vou logo com o nosso primeiro assunto, até que os nossos comentaristas realmente se preparem para estar aqui. Nós vamos falar da Câmara Municipal de Teresina, que na realidade na manhã de hoje tivemos mais uma oitiva da CPI do Transporte Público. Hoje foi a vez de ouvir o ex-secretário municipal de Finanças, Francisco Canindé. Vamos acompanhar como foi. Francisco Canindé foi secretário de Finanças de Teresina de novembro de 2018 a dezembro de 2020. O ex-gestor ficou surpreso com a convocação para depor na CPI, já que todos os repasses feitos por ele às empresas de transporte urbano foram determinados pela S-Trans com autorização judicial. O contrato era gerido pelas empresas de trânsito, pela S-Trans, pago pela S-Trans. O único papel da Secretaria de Finanças era repassar esse recurso depois de passado pela controladoria do município. Mas, se a CPI assim entende que eu posso estar colaborando, estou aqui para isso. A Secretaria de Finanças não participava do cálculo do repasse? Não. Tudo era feito pelo gestor do contrato, ordenador de despesa do contrato, o superintendente da S-Trans. As empresas têm cobrado constantemente esses repasses. O senhor acredita que isso tem sido coerente? Realmente a Prefeitura deve esse montante de valores? O que deve. Foi feito um acordo, foi feito avaliado por técnicos competentes e foi submetido à Justiça. Nós não podemos esquecer que esses últimos acordos foram homologados pelo Judiciário, que deve. Agora cabe a cada gestor ver como vai conduzir. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre pagamentos a partir do dia 1º de janeiro de 2021. O presidente da CPI, vereador Dudu do PT, justificou a convocação, alegando o caráter impessoal da gestão, que executava os contratos do transporte público. Nós queremos saber aqui como é que era a movimentação financeira, como é que foi a movimentação financeira. Afinal de contas, 2020 era um ano de pandemia. Era um ano que a gente estava priorizando salvar vidas. E essas questões a gente precisa saber. Nós estamos em fase de conclusão do relatório e toda informação de gestores, de empresas, se faz necessário para que a gente possa, ao final, fechar todo o circo e de apresentar algo à luz da verdade, à luz das informações e das investigações que nós fizemos para o povo de Teresina. Para o comentário da primeira reportagem, já acolho aqui a equipe do Política do Dia. Todo mundo está aí. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, João Magalhães, queridos telespectadores, boa tarde a todos. João, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde a todos. Edna Maciel, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde à nossa audiência. Começo com você, Edna Maciel. Estamos cada vez mais próximos de conhecer o relatório da CPI do Transporte Público. Hoje, nesta oitiva, o ex-secretário de Finanças, Francisco Canindé, de certa forma, se eximiu de qualquer responsabilidade, dizendo que o que fez foi porque realmente era o que lhe cabia fazer, não tinha poder de decisão acerca do que fez. É uma justificativa que não convence a todo mundo, né? Porque se estamos falando de finanças, se estamos falando de administração, vou bater na mesma tecla que batemos sempre aqui. Dependemos de um planejamento, se sabe como tudo, qual é o trâmite e como deve ser feito, enfim, existe um contrato, né? Existe todo um trato também para esse tipo de acerto, né? Enfim, chegar numa CPI dos transportes como essa, não só nessa oitiva, mas em outras, e essa super importante que se aguardava que estivessem alguns esclarecimentos, e a gente simplesmente ouvir esse tipo de declaração frustra, Lívio, porque a gente precisa realmente chegar a um denominador comum, não é colocar culpados, mas saber como é que chegamos até aqui. Então, eu creio que aí foi falta de esclarecimento, não convenceu a mim essa justificativa. O problema dos transportes deve e tem que ser resolvido e nós dependemos desse relatório, dessas declarações, de todo o resultado dessas oitivas. Aguardamos sim que a conclusão em breve nos dê também uma solução, aponte uma solução prática, porque a população precisa. E aí, João Magalhães, você concorda com a Edna? A ida de Francisco Canindé à Câmara Municipal de Teresina nesta quinta-feira não foi muito bem aproveitada?
Olha, realmente as informações que ele repassou não foram lá tão relevantes, tão aprofundadas. É bom lembrar que o gestor público, ele é responsável por tudo aquilo que ele faz. Não cabe a ele dizer apenas que, olha, eu fui feito o que deveria ser feito, porque assim a justiça determinou. A gestão pública trabalha, como bem lembrou a Edna, com a questão do planejamento, que deve prever possíveis riscos, possíveis prejuízos, e o papel do gestor público é exatamente se antecipar também a essas questões, claro, trabalhando com toda a equipe da Prefeitura. Entra aí, é claro, a Secretaria de Finanças, a própria S-Trans, o próprio papel do prefeito, lembrando que a gente está falando aqui nesse momento da gestão passada, enfim, de toda a equipe técnica do município que deve atuar em conjunto, claro, buscando a melhoria da prestação de um serviço público para a população, no caso específico do transporte público coletivo. É claro que é muito fácil para agora aí gestor chegar lá e dizer, olha, tudo que foi feito foi apenas, eu não tinha o que fazer de diferente, eram ordens que vinham e eu estava cumprindo. Da gestão pública a gente espera bem mais. A gente espera, sem dúvida nenhuma, planejamento, responsabilidade com a questão dos próprios recursos públicos, assim como também que o poder público seja capaz de entregar à população a prestação de um serviço com muita qualidade. Então, a gente espera e torce para que os trabalhos da CPI avancem mais rápido. Afinal de contas, a gente tem observado, Lívia, eu pelo menos tenho essa sensação, não sei se o Eliezer e a Edna compartilham dessa sensação, é de que a Prefeitura, hoje completamente apática, tem utilizado a CPI para ganhar tempo. Tem dito, os vereadores estão lá debatendo, vamos esperar as soluções, o relatório que vem de lá para a gente pensar em alternativas. Sendo que, na verdade, o que o parlamento está fazendo é chamando para si uma responsabilidade que é discutir a questão do transporte público, mas a responsabilidade por apresentar soluções, por apresentar alternativas que melhorem a prestação do serviço para a população é da Prefeitura. É o Poder Executivo quem gere o orçamento, é o Poder Executivo quem tem técnicos em quantidade e em qualidade. Assim a gente espera para pensar a política de mobilidade urbana na cidade de Teresina. Hoje a Prefeitura está dormindo no ponto, está apática, e enquanto a gente tem esse debate na Câmara, eles ficam se escondendo, a Prefeitura fica se escondendo, esperando que esse relatório da CPI saia, terceirizando uma responsabilidade que não é de outro ente, que não é de outra pessoa, é da Prefeitura de Teresina, é do comando do Palácio da Cidade, é de lá que tem que vir as soluções para o transporte público que tanto tem afetado a vida da nossa população, Lívia. Hoje eu estava vendo, inclusive, nas redes sociais, um cidadão comum, estava bem ali no cruzamento da Avenida Frei Serafim com a Avenida Miguel Rosa, por volta das 10 horas da manhã, ele até publicou um vídeo na sua rede social, ele ficou lá cerca de 10 minutos e é impressionante como passou 2 ou 3 ônibus nesse período todo. É bom lembrar que a Frei Serafim é o principal corredor de transporte da capital, quem vem para o centro da cidade, da Zona Leste, da Zona Sudeste, normalmente passa pela Frei Serafim e a gente fica nesse descaso do trabalhador esperando horas e horas na parada de ônibus, sem saber se vai vir ônibus e, claro, sem ter uma outra alternativa que venha do poder público para que ele consiga transitar pela cidade. Então é lamentável que a gente esteja aqui já em agosto discutindo um assunto que já era para ter sido ultrapassado. Eliezer Rodrigues, de acordo com o material que você colheu na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, pelo menos uma impressão que ficou para mim, Francisco Canindé não demonstrou estar muito à vontade com esta convocação, mas pelo menos assim o fez de aparecer, de tentar esse contato com os vereadores, na tentativa de esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir acerca da gestão do sistema de transporte público em Teresina. Pelo menos ele foi. Sim, é verdade, Lívio. Não deixa de ser uma situação intimidatória. Vejamos, até então o ex-secretário Francisco Canindé fazia parte do grupo que administrava a Prefeitura de Teresina. Enquanto a gestão anterior estava no comando do Palácio da Cidade, sequer imaginávamos que uma CPI poderia ser instalada para investigar a situação dos contratos do transporte coletivo. Agora o cenário é diferente, eles estão nessa posição de dar esclarecimentos. O vereador Dudu chegou em algumas conversas a colocar a possibilidade de que, se estivesse entre nós, até o ex-prefeito Firmino Filho poderia ser convocado a dar esclarecimentos nessa CPI. Então, assim, aqueles que fizeram parte da gestão estão sendo cordialmente
chamados, convocados, para dar a sua parcela de contribuição. O objetivo é entender o que aconteceu, o que vinha acontecendo, para se chegar a uma solução. Então você tem alguém que era um gestor e agora está na condição de responder pelos seus atos fora da cadeira de gestor. E isso realmente é uma situação, no mínimo, nova para essas personalidades, para essas lideranças que fizeram parte da gestão tucana, aqui à frente da Prefeitura de Teresina, e o ex-secretário de Finanças, Francisco Canidé, como os colegas perceberam, se comportou simplesmente como um cumpridor de ordens. Alegou que todas as suas ações relativas ao transporte coletivo aconteceram simplesmente ali cumprindo orientações da S-Trans, da Controladoria Geral do Município, do Poder Judiciário, enfim, nenhuma atitude própria direta da Secretaria de Finanças. A Secretaria de Finanças recebia a conta e pagava porque tem ali aquela atribuição de movimentar os recursos da Prefeitura. E assim fez, não se sente no direito de ser cobrado ou responsabilizado o ex-secretário de Finanças, Francisco Canidé. Mas, amigos, uma coisa é muito clara, com certeza, durante este tempo todo em que estamos debatendo o CPI do transporte público, acredito que tanto vocês como o pessoal de casa já tem isso muito claro em suas mentes. Há o sistema de transporte público, as empresas que estavam prestando, bem ou mal, esse serviço à capital Teresina, fazem isso por conta de uma autorização da lei. Foi feito um processo de licitação, o processo teve seus vencedores e, de certa forma, o trabalho, bom ou ruim, foi cumprido. Gerou uma conta a ser paga e esta conta não está sendo paga. A Prefeitura de Teresina, com certeza, vai ser, sim, responsabilizada porque acordos judiciais não estão sendo cumpridos, as questões que foram acertadas em licitação também não estão sendo cumpridas. Não estamos aqui, mais uma vez deixando muito claro, tecendo um juízo de valor sobre o serviço prestado pelo CETUT e pelos empresários que, de certa forma, mantêm o sistema de transporte público da capital do estado do Piauí. Não estamos tecendo um valor de juízo sobre o serviço que nós sabemos que é muito ruim e é deficiente, mas há uma conta que foi gerada, que foi acertada através da justiça e por meio de licitação, que não está sendo paga, que vai ser cobrada. A Prefeitura pode ter escolhido não, de certa forma, tomar uma postura, tomar uma posição de resolver esse problema, mas a conta é inevitável, João Magalhães, vai chegar. Com certeza. É aquela história, o Aliás acabou de citar na matéria, né? O poder público ele é impessoal, a administração pública é impessoal, contratos esses contratos que seguram as empresas vinculadas à prestação desse serviço público realmente passou por todo esse processo licitatório, tudo isso tem parecer da Procuradoria-Geral do Município. Os acordos de pagamentos foram homologados pela Justiça. Então, é muito difícil, lá na frente, a Prefeitura ou qualquer outra parte tentar se desfazer dessa relação que está toda amarrada do ponto de vista jurídico e, claro, até mesmo com homologação do ponto de vista do Poder Judiciário. Então, essa conta, sem dúvida nenhuma, vai chegar e o que é lamentável é que, enquanto essa seara se discute nos tribunais, se discute no parlamento, a população, que é a atividade fim, vamos dizer, a atividade fim do serviço do transporte coletivo, a população fica sem ter esse serviço com qualidade, fica à mercê dessa verdadeira falta de ação do poder público em relação ao transporte público, à mobilidade urbana aqui na capital. E o sistema também, só para complementar a linha de raciocínio do João, também sofre, porque os custos para a operação de tudo que é preciso, combustíveis, manutenção de veículos, só aumenta, a quantidade de passageiros frustrados naturalmente diminui, a concorrência existe, outros modelos de transporte estão aí no mercado já sendo bastante utilizados, então até para pensar numa retomada desse sistema, da forma como ele for consensuado, é difícil também ter uma perspectiva boa para a recuperação plena do sistema de transporte coletivo da capital. Edildo Maciel, e o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, está alegando por aí que quer municipalizar pelo menos 50% do transporte público da capital. Como se isso fosse uma solução, um passe de mágica, que traria uma resolutividade para o problema de uma hora para outra. Mas se ele for municipalizar, ele tem que comprar ônibus, contratar pessoas para trabalhar, e isso não vai ser de uma hora para outra. Edna, não sei se a municipalização seria a solução nesse momento, não. Também acho que não. A gente sabe que
Não é mágica. A gente sabe que ninguém, nem o resultado do relatório e nem essas propostas, como, com todo respeito, o prefeito colocou agora, de 50% da municipalização, vão resolver da noite para o dia um problema que já vai fazer aí, se não tem, 30 anos de acúmulo de problemas e chegou nesse ponto, né? Então, assim, mas o que se esperava, o mínimo, é que era paralelo à CPI, que já se estivesse também discutindo na gestão, na administração, porque eu acho um absurdo que estejam aguardando que a CPI vá resolver, porque ela não vai. O relatório, ele dá subsídios, o relatório, ele mostra os problemas, ele aponta até algumas propostas diante de tudo que se ouve, que está se ouvindo. Mas creio que a municipalização, nem a municipalização e nem uma outra proposta agora vai resolver da noite para o dia. Agora, que se tem que ter um plano, um projeto, alguma definição sobre uma situação emergencial, que é o que está acontecendo agora, todo mundo dependendo dessa situação dos transportes, sofrendo, né, ou no seu comércio, ou na sua vida pessoal, na saúde. Como a gente sempre toca aqui, esse problema acaba agregando outros. Então, assim, ou se tem, que o que a gente espera do gestor é uma medida emergencial para que se possa colocar logo após o relatório e, creio eu, que a prefeitura, os gestores devem estar pensando também em alternativas, sentem-se todos e que daqui a um prazo que não é curto, é no mínimo médio, não sei se os colegas concordam, sim, se resolva essa situação. Sabe, a sensação que eu tenho é de que realmente a Prefeitura de Teresina olha para este problema como a população já está procurando outras vias, outras formas de se deslocar. Então, pode deixar por mais um tempo para que a população se vire. É uma interpretação que eu tenho desta situação, algo muito perigoso, porque de certa forma se trabalha para se reavivar o setor de transporte público na capital do estado do Piauí, mas vai ser quase uma ressurreição. Fazer das cinzas que se ressurja um novo sistema e que esse sistema ganhe mais uma vez a confiança da população, eu acredito que vai ser algo muito difícil. Olha, Lívia, eu concordo com o que você acabou de falar e o nome disso, inclusive, é omissão, né? É a prefeitura exatamente a ser omissa e dizer, cada um se vira como pode, então cada um que vá para o trabalho de bicicleta, enfim, procure um táxi, um Uber, um ligeirinho, enfim, eu já não tenho mais nada a ver com isso, sendo que a responsabilidade, tanto jurídica quanto até mesmo da responsabilidade social com a população, sem dúvida nenhuma, é totalmente de respaldo da Prefeitura de Teresina. Só para concluir ainda, você falou a questão da municipalização, né, Edna? Uma sugestão do prefeito. Eu lembro que no passado, alguns anos atrás, a gente sempre ouvia, de vez em quando, a Prefeitura de Teresina falar na municipalização da prestação de serviços de abastecimento de água em Teresina. Teresina tinha um problema muito grave, né, de abastecimento de água, ainda na época da Agespisa, e de vez em quando o próprio ex-prefeito Firmino Filho, em entrevistas, dizia: se o governo do estado não resolver o problema da água, nós vamos municipalizar o serviço. Então de ameaça, né, João? Exatamente. E aí quando a gente ia lá entrevistar, por exemplo, o Sindicato dos Urbanitários e dos Engenheiros, eles sempre diziam assim, não, a prefeitura não sabe o que diz, ela não tem a mínima condição de municipalizar o serviço em Teresina, porque ela não tem pessoal assim, e nem recurso suficiente para tocar os serviços. A mesma coisa eu digo agora em relação à municipalização do transporte público coletivo de Teresina. Quando a gente ouve essa proposta, parece que quem está dizendo não sabe o que fala, porque se a prefeitura não tem condições e não tem demonstrado eficiência sequer de regular um serviço que é para ser executado pela iniciativa privada, imagina levantar recursos para abrir uma empresa que vai gerir e operacionalizar o transporte público na capital. Realmente, falas como essa da municipalização devem vir de quem está um pouco fora da realidade. Leva tempo. Eu separei aqui alguns momentos, uns minutos para a gente discutir um assunto de destaque nacional, porque o plenário da Câmara Federal aprovou em primeiro turno o texto base da PEC, proposta de emenda à Constituição de reforma eleitoral, que prevê o retorno de coligações partidárias em eleições proporcionais a partir do ano que vem. Foram 339 votos a favor do texto base, 123 contra e 5 abstenções. O mínimo necessário era, deixa eu pegar aqui na minha folha, 308 votos a favor.
em acordo, na realidade, construído entre os líderes partidários em plenário, a aplicação do modelo chamado Distritão a partir das próximas eleições foi completamente rejeitada. A retirada desse trecho específico da proposta foi por meio da votação de um destaque. Nesse ponto do Distritão, 423 deputados votaram pela exclusão desse ponto da reforma, enquanto 35 queriam que ele continuasse no texto. Amigos, vamos ao que interessa. João Magalhães, muitas das justificativas é de que a questão do Distritão não seria o mais democrático, porque de certa forma alçaria ao poder apenas aqueles que são mais conhecidos. E muito se falou também de que o Distritão não promoveria uma certa igualdade entre os partidos políticos, que ele poderia aniquilar os partidos pequenos, poderia também acabar com as chances efetivas de mulheres alçarem, na realidade, alcançarem uma vaga lá no Congresso Federal. E a você, é um bom negócio tirar o Distritão da reforma eleitoral? Olha, Lívio, no Distritão, sendo bem realista, quem é que se elege? A deputado estadual e deputado federal. Quem tem controle sobre os recursos do fundo partidário, artistas normalmente, né, que são muito conhecidos, têm uma popularidade muito alta. Em 2018 a gente já passou por isso, foram eleitos muita gente que veio direto, né, dos reality shows para a Câmara Federal. A gente passou por isso em 2018 e principalmente empresários, enfim, aqueles candidatos que têm um poder aquisitivo muito grande, de gastar mesmo milhões de reais em campanhas eleitorais. Esses daí com certeza seriam bastante beneficiados. O Distritão, ele é a morte dos partidos políticos e eleva ainda mais a figura do candidato em si. Qualquer especialista, qualquer cientista político sempre diz que para o bem da democracia há uma necessidade de fortalecimento dos partidos políticos, porque, se queira ou não, é no partido político que há ali um debate, uma conversa, uma militância, a própria questão da educação política, né, que a gente tem tanto debate aqui, os partidos acabam impulsionando um pouco dessa discussão. E o Distritão, ele fragiliza os partidos políticos, ele acaba com os partidos e coloca ali uma personalidade em si em destaque. E o Distritão foi rejeitado com uma aprovação, foi rejeitado por uma grande maioria de deputados, o que demonstra, no meu entendimento, que na verdade esse debate o Distritão foi colocado para chamar a atenção da população, enquanto outras questões vão passando lá no Congresso. Porque ser rejeitado por mais de 400 votos demonstra que realmente é o que na política se chama de o bode na sala, né? Você coloca o bode na sala, depois você retira, e aí diz, olha, nós tiramos o bode na sala, só que ele nunca nem deveria estar lá. O que é que faz um bode na sala? Nada. Enquanto isso, outras discussões mais importantes vão passando por baixo do tapete, como essa questão do possível retorno das coligações, que aí também, de acordo com os especialistas, é algo que caminha no sentido contrário do que a gente já vinha retomando, porque em 2020 os vereadores sentiram na pele o que é ser eleito sem coligação entre partidos, então fica mais ou menos essa discussão. Verdade. Exatamente. Então, na verdade, o que a gente observa quando se fala em mini reforma eleitoral é que, na verdade, os deputados, porque a discussão ainda não chegou no Senado, eles tentam ali mudar regras, mas que, na verdade, não interferem no resultado do jogo. É apenas ali uma alteração de uma regra básica, mas que não tem interesse, ninguém tem interesse de mudar de fato as regras do jogo, até porque quem aprova essas leis é quem está lá no parlamento, são os deputados que estão eleitos, estão lá há muito tempo e querem novamente concorrer à reeleição ano que vem, então eles não vão aprovar nada para se prejudicarem, né? Ninguém é maluco de aprovar uma coisa e ser prejudicado lá na frente por esse voto que ele deu. Então fica muito complicado a gente falar em reforma eleitoral enquanto a gente tem essa questão de que o deputado está pensando exatamente na sua reeleição. Edna Maciel, sua leitura sobre este fato? Olha, eu fico observando como a gente está sempre falando aqui que a política muda e que as opiniões mudam de acordo com a situação. Veja bem, como é que os grandes partidos se viram nesse momento, né? Como é que você vai realmente, como o colega colocou aí, enaltecer uma personalidade,
né? O Distritão, assim como outras reformas políticas, estão significando para os analistas, inclusive os especialistas, um retrocesso. Então, uma votação que aconteceu, se não me engano, até não era para estar na pauta, na agenda. Então, é colocado realmente como holofote essas pequenas mudanças, essas sugestões que mudam o cenário, mas que realmente na política e os políticos que já estão visando as próximas eleições não têm nenhuma intenção de mudar, né? Se falou muito, e nós falamos aqui também, discutindo essa questão do Distritão, dos partidos políticos pequenos que podem se beneficiar e que podem se prejudicar. E falamos também do número de partidos que existem no nosso país. Então, a quem favorece permanecer da forma que está e fazer essas mudanças como a do Distritão, né? E colocar esse tipo de proposta. Então, a democracia, ela exige sim que tenhamos e possamos discutir várias ideias e possamos sim nos colocar dentro dos partidos que sejamos comuns com essas ideias. Mas para os políticos e principalmente para os que já estão na política há muito tempo, é claro que as coligações e as costuras, as conversas, na hora da eleição, no momento de eleição, vai valer mais quem tiver mais força, quem tiver mais ideia e também quem tiver mais dinheiro. Agora, eleger uma personalidade, eleger alguém só uma pessoa ou um símbolo, né, quem simboliza quem tem mais dinheiro ou fama, realmente é retrocesso. Eliezer Rodrigues, de acordo com o que disse Edna Maciel, trazendo aqui para o nosso debate essa visão de que o Distritão pode ser visto como um retrocesso, mas ao meu ver, as coligações partidárias é que realmente fomentam a política brasileira tão cansada, do qual o eleitor já está cansado há muito tempo e pede uma renovação. Sua leitura sobre esse fato, Distritão cair do debate foi importante e o risco de trazer de volta as coligações com mais força? Bom, Lívio, eu pessoalmente já acreditava que o Distritão não iria passar, por um motivo simples. A maioria dos congressistas foram eleitos, dos deputados federais, graças às coligações. Verdade, então, pouquíssimos têm condição de disputar pelo critério do Distritão. E assim, quanto às coligações proporcionais, vejo com tristeza essa possibilidade de retorno. Lembrar que essa matéria precisa ainda tramitar no Senado, o Senado precisa reconhecer ou não todos esses pontos de mudanças que estão sendo colocados, para assim termos uma lei de fato com mudanças ou não na legislação eleitoral. Mas até o momento é uma votação inicial na Câmara dos Deputados, é um amplo assunto que está sendo debatido. Para mim, o retorno das coligações atrapalharia um dos objetivos principais das reformas que têm acontecido, que é reduzir o número de partidos. O Brasil tem sido uma referência negativa no campo internacional pela quantidade excessiva de partidos. Não se reconhecem tantas ideologias diferentes que justifiquem tamanha fragmentação. Nós estamos falando de 33 partidos registrados atualmente no Tribunal Superior Eleitoral. E isso representa uma dificuldade maior no processo decisório, nos processos legislativos, que já são complexos por natureza. Então, quanto mais partidos no parlamento, esse diálogo fica ainda mais difícil, esse relacionamento com o governo federal fica mais dependioso, às vezes para aprovar determinadas matérias que são muito importantes e que poderiam ser aprovadas com a maior celeridade. Então, não se deve abrir mão disso, é preciso aprovar um mecanismo que facilite a redução do número de partidos no Brasil, para assim nós termos processos decisórios, deliberativos mais acelerados, mais viáveis no contexto nacional. Então, assim, o Distritão, para mim, foi colocado como uma forma de chamar a atenção para o debate, sem chances reais, matemáticas, digamos assim, de aceitação, mas essa pauta das coligações proporcionais, do retorno delas, ainda me preocupa. Ano passado tivemos aí uma eleição laboratório nos municípios, então que se sirva realmente de exemplo, que se preze por eleições realmente democráticas,
que se valorizem as mais diversas representações sociais, e isso de uma forma mais genuína possível, sem dar aí chances alternativas para meios menos democráticos ou ilícitos. Eu gostei da expressão que você usou, Eliezer, da eleição laboratório, porque realmente foi o que aconteceu nas eleições passadas e que nós observamos nesse experimento político. Muita gente grande ficou de fora. Por isso, talvez, essa questão das coligações tenha voltado com grande força no debate que está sendo promovido lá em Brasília. Mas, João Magalhães, pelo que você tem observado, pelas leituras que você faz desse contexto, como deve ser a chegada desse texto base no Senado? Olha, Lívio, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstra que não tem interesse no retorno das coligações, que o Senado, que é conhecido, né, como a Câmara Alta, porque é lá onde estão os parlamentares mais experientes. Normalmente quem chega ao Senado já foi governador, já foi prefeito de uma grande capital, ou então já foi deputado durante vários mandatos, como é o caso dos atuais senadores piauienses, titulares, né? Então, sem dúvida nenhuma, há essa expectativa de que no Senado não haja esse retorno das coligações. Até porque isso, Lívio, Eliezer e Edna, criaria uma verdadeira insegurança, até mesmo para a população, já que toda eleição, a cada 2 anos, a gente vai ter regras diferenciadas. Em 2018 a gente tinha as coligações, em 2020 foram retiradas, voltar de novo em 2022, isso causa, sem dúvida nenhuma, até um afastamento, né, da população. A população começa a não compreender bem a questão das regras eleitorais, que no Brasil já são um pouco complicadas. Quando a gente fala de quociente eleitoral, quando a gente fala de que deputados mais votados às vezes não são eleitos e aqueles que têm menos votos são eleitos, a população muitas vezes não compreende isso muito bem. Se a gente ficar nesse vai e volta da legislação, com certeza isso tende a confundir ainda mais a cabeça do eleitorado. E eleições claras, discussões transparentes, isso é essencial para a democracia e isso, sem dúvida nenhuma, faz com que as pessoas, com que a sociedade se interesse mais pelo debate político, e o clima hoje no Senado é exatamente esse, de que não devem aprovar essas medidas que a Câmara aprovou ontem, e diga-se de passagem, de uma hora para outra, já que o debate lá caminhava em outro sentido, mas ontem o presidente da Casa, Arthur Lira, resolveu colocar em votação essa questão da reforma eleitoral. Lívio, só me permita aqui um esclarecimento. Nós temos defendido essa necessidade de redução do número de partidos sem nenhum demérito a qualquer grupo. O que nós temos colocado, até por uma questão técnica, é que o excesso de partidos no parlamento atrapalha o processo legislativo. Agora, sempre que um grupo social quiser se reunir em torno de uma causa, enfim, defender suas bandeiras, isso é legítimo, é natural. Agora, o número de partidos efetivos, isso precisa ser repensado no Brasil. Concordo com você, Edna, e também eu acho interessante destacar aqui algo que foi falado pelo João Magalhães. Quanto mais debates sem interesse são promovidos no nosso Congresso, lá em Brasília, mais afastado do tema principal, do objetivo fim de todos esses debates está a população. Eu acredito realmente que nós estamos cada vez mais vivenciando um descrédito, uma falta de interesse da população pelos assuntos debatidos em Brasília, porque são técnicos demais e, de certa forma, a gente vê, se não deu certo no ano, volta, desfaz, e sempre buscando o bem-estar para aqueles que já se perpetuam no poder. Eu acredito que esses debates, de certa forma, afastam a população do interesse político. Pois é, inclusive pelo resultado dos debates, pelo que eles desencadeiam, né? Seria muito mais interessante, na minha opinião, que houvessem os debates, que houvesse uma reeducação da população. Concordo. Que as políticas públicas fossem voltadas, né? Principalmente na educação, como o João falou, acaba confundindo o eleitor, a população, o público em geral, esse nosso modelo, esse nosso formato, né? E esse vai e volta, esses testes que são feitos, né, com a população, parece até uma brincadeira, porque o grande objetivo do político, o grande objetivo daquela casa, me parece às vezes, o olhar mesmo, é o holofote, sempre pensando no que vai aparecer e de que forma. Então, assim, o debate é interessante, o assunto é bom, mas temos que dar prioridades, e eu acho que a prioridade seria, primeiro, educar e conscientizar a população, inclusive desse processo,
desde o seu início, para que eles também possam, para que todos nós possamos ter uma consciência maior, uma consciência do seu papel como cidadão e poder cobrar, né? No Senado, na Câmara Federal, estadual, enfim. A população tem primeiro se ater à importância e às consequências do voto, para depois discutir como que esse voto vai ser utilizado no processo de se escolher seus representantes. Edna, aquele abraço, obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Não posso deixar de observar que você está com uma blusa maravilhosamente lilás. Amei. Boa tarde a todos. João Magalhães, obrigado, boa tarde para você, bom trabalho. Boa tarde, Levi, boa tarde a todos. Eliezer, obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos, até amanhã. Política do dia.